Bem-vindos ao primeiro Seminário Internacional do Núcleo de Estudos sobre Interlínguas, né, o NEIS UFRJ. Meu nome é Osana, né, eu sou integrante do NEIS UFRJ e orientanda do professor Roberto, coordenador do grupo. E antes de apresentar os palestrantes, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz por estar mediando a mesa de abertura do evento. Sinto-me honrada, obrigada, professores Roberto e Lia, e agradecemos aos intérpretes de Libras, Alexandre, Eberson e Danilo. E o tema desta mesa é o NEIS UFRJ, História e Perspectivas. As palestras elas serão proferidas pelos professores Roberto de Freitas Júnior, Lia Abrantes Antunes Soares e João Paulo da Silva Nascimento. E agora vamos às apresentações dos currículos dos professores. O professor doutor Roberto de Freitas Júnior, ele é graduado em letras, né, pela UFRJ, português e inglês. Ele possui especialização em língua inglesa pela PUC-Rio, mestrado e doutorado em linguística pela UFRJ, é diretor adjunto de Cultura e Extensão da Faculdade de Letras da UFRJ, professor adjunto de Estudos Linguísticos do Departamento de Letras Libras, UFRJ, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFRJ e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da UERJ, da Faculdade de Formação de Professores. Além disso, o professor realiza pesquisas sobre a representação cognitiva, como L1 e L2 do PB, do português brasileiro, da Libras e do inglês, com ênfase na interface estrutura argumental informacional e à luz da gramática de construções baseada no uso e na gramática diassistêmica, e é coordenador do Núcleo de Estudos sobre Interlínguas, né, e professor pesquisador do grupo Discurso e Gramática, DIG UFRJ. Nossa professora ilustre, né, professora doutora Lia Abrantes Antunes Soares, ela é doutora em letras pela UERJ, mestre em língua portuguesa e graduada em letras pela UFRJ. Ela é professora adjunto de Estudos Linguísticos do Departamento de Letras Libras, UFRJ, professora do Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFRJ. Ela desenvolve pesquisas sobre os seguintes temas: efeitos de processos cognitivos e metodológicos sobre nativos e não nativos durante a aquisição e aprendizagem de línguas, descrição do português do Brasil usado como L2 por estrangeiros e surdos, consciência linguística e tarefas de leitura e de produção de textos em avaliação oral e escrita. Professor João Paulo da Silva Nascimento, ele é mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da UERJ, Faculdade de Formação de Professores, na área de concentração Estudos Linguísticos, pós-graduando em Linguística Aplicada e Ensino de Línguas pela UFMS, licenciado summa cum laude em Letras, Português e Literaturas pela UFRJ, pesquisador do Núcleo de Estudos sobre Interlínguas, NEIS UFRJ, e do curso Discurso e do grupo Discurso e Gramática, DIG UFRJ, e o professor, ele dedica-se a investigações sobre descrição linguística à luz da gramática de construções baseada no uso, e em particular do português do Brasil, utilizado por nativos e não nativos, e da Libras. Agora, combinando sobre o tempo de exposição dos professores. Os professores, eles terão um tempo de 1 hora para a exposição, e após esse período, nós vamos abrir para as perguntas.
E de que forma nós faremos? Os interessados em perguntar, né? Eles vão escrever no chat, por favor, escrevam no chat suas perguntas, né? Porque nós teremos uma pessoa responsável para me passar para mim essas perguntas, né? E após a exposição dos professores, nós faremos um debate até o meio-dia. Agora, passo a palavra ao professor Roberto de Freitas Júnior. É com você, professor. Obrigado, Osana. Vou repetir as palavras da Osana. Assim, também estou muito feliz, né, por esse primeiro encontro do NEIS, né? Queria de antemão agradecer, né, a Osana pela introdução, a Lia, ao João, que estão compondo comigo essa primeira discussão, a todos os intérpretes que estão atuando no evento, assim, com muito esforço, né? E a todos os alunos e convidados e inscritos, né? Que seja um evento, enfim, muito produtivo, muito legal para todos, né? Então, nessa primeira fase do nosso encontro, a gente tem essa mesa. À tarde, a gente tem a conferência do professor Stephen Huder, né? E mais à noite temos a apresentação de livros e até sexta-feira temos diversas atividades. A gente conta muito com a participação de todos. Essa mesa inicial, né, quando nós fizemos a programação, a gente achou que ela seria, assim, seria justo, na verdade, que fosse uma mesa voltada para uma discussão sobre o que nós fizemos enquanto grupo de pesquisa até aqui, né? Então, nós estamos lançando um livro agora em 2021, né? E o primeiro capítulo desse livro é justamente a gente revisita, né, a nossa trajetória até aqui, né? E aí a ideia da mesa é justamente, baseados nesse capítulo, né, nós vamos apresentar, então, um pouquinho, para quem não nos conhece, né, o que nós já fizemos, estamos fazendo e pretendemos fazer nas áreas de pesquisa, de ensino, de extensão, já que o NEIS ele termina atuando mesmo nos três grandes pilares do ensino superior. Então, a gente combinou mais ou menos que nós leríamos, né, assim, partes desse texto, cada um fazendo da sua maneira, obviamente, mas é uma fala articulada, né, quero dizer, e baseada nesse primeiro capítulo, então a gente já está apresentando aqui alguma coisa do livro de antemão, e no final a gente pode conversar de modo mais livre sobre o assunto. Então, não estranhem a leitura e estranhem menos ainda se eu, por um acaso, interromper para poder receber alguém na sala, porque eu que estou como o host da nossa sala, então eu vou precisar parar rapidamente. Bom, então o título, né, que a gente provisoriamente usa aqui é o NEIS UFRJ em 5 anos, revisitando atividades de pesquisa e de extensão. Então, em 2020, o Núcleo de Estudos sobre Interlínguas, o NEIS UFRJ, completou 5 anos. O grupo de pesquisa foi criado em 2015 por mim, professor Roberto, ainda sob a denominação de Núcleo de Estudos sobre Interlíngua e Surdez, com a intenção de desenvolver pesquisas cujo foco era o do português do Brasil, escrito por surdos, né? Eu, tanto na especialização quanto no mestrado e doutorado, trabalhei sempre na área de aquisição de segunda língua, de inglês como segunda língua particularmente, e aí, naturalmente, esse foi o caminho que eu terminei seguindo dentro do Departamento de Letras Libras, em termos de pesquisa, pelo menos inicialmente. Então, eu tinha uma experiência na área de aquisição, né, de linguística e aquisição de L2, e achava que esse seria o melhor caminho para poder desenvolver pesquisas, contribuir na área da surdez e discutindo questões particularmente em relação ao português como segunda língua. Em pouco tempo, os estudos se ampliaram e percebemos a necessidade de conjugar estudos de interlínguas de vários grupos de aprendizes de segunda língua, brasileiros surdos e ouvintes, e ainda estrangeiros. Como estudos de interlínguas envolvem, dentre outros fenômenos, a competição entre L1 e L2, o grupo também tem se dedicado à investigação de aspectos estruturais e discursivos da Libras, língua usada com status de L1, por parte da população surda brasileira.
O grupo, que teve início com 3 integrantes ao longo desses 5 anos, vem crescendo e atualmente conta com estudantes de graduação que desenvolvem pesquisas de iniciação científica e estudantes de pós-graduação da UFRJ e da UERJ, Faculdade de Formação de Professores. As atividades realizadas pelos integrantes do NEIS UFRJ serão revistas nessa apresentação, cujo objetivo é registrar o histórico produtivo do grupo no campo da pesquisa e como ele retorna à sociedade resultados em ações práticas de extensão universitária, alimentando espaços sociais, em particular voltados para a educação. E aí eu faço uma breve homenagem à Osana, que apresentou aqui a gente. A Osana, para quem não sabe, ela foi aluna do curso de Letras Libras, né, do bacharelado, e eu lembro bem que, bem no iniciozinho do curso, acho que eu fui professor dela no primeiro período, inclusive, mas no segundo ou no terceiro a gente fez uma disciplina de ensino de português, e aí no final da disciplina ela veio falar comigo. Eu já tinha o projeto do NEIS pensado, já tinha mais ou menos uma coisa engatilhada em termos de projeto, mas aí ela veio falar comigo porque ela tinha muita vontade de desenvolver pesquisas na área de português como segunda língua para surdos. E aí eu pensei, naquele momento, que era a oportunidade ideal, né? Eu tinha vontade de começar e apareceu uma pessoa dedicada, né, querendo se dedicar a esse assunto, que é um assunto bastante complexo, né? E logo depois apareceu a professora Lia, entrou no meu departamento, minha colega e especialista nessa área, e foi só agregando. Logo depois o João Paulo, aluno também da Faculdade de Letras, foi nosso orientando de IC desde do iniciozinho da graduação dele, e também se dedicando a essa mesma área. E lá no iniciozinho, então, nós éramos muito poucos, mas rapidamente também o grupo se tornou bastante grande, né, como vocês podem perceber. Mas eu precisava fazer essa homenagem inicial, pelo menos, a esses 3 nomes. Principais motivações e contribuições do grupo. A comunicação em segunda língua, seja lá em quais condições de aquisição, apresenta suas complexidades e desafios. Nas situações em que a aquisição, a aprendizagem de uma segunda língua se dá pelo ensino formal, pela perspectiva do aprendiz, questões como a qualidade e a quantidade do input, fatores motivacionais intrínsecos e extrínsecos, idade, o papel da L1, etc., fazem do processo de aquisição de uma segunda língua uma trajetória, em geral, complexa e repleta de especificidades. Do ponto de vista do docente, questões que se destacam são o entendimento do que ocorre cognitivamente quando se aprende uma segunda língua e sua necessária correspondência à aplicação de uma metodologia de ensino condizente com demandas específicas dos aprendizes. Diante desses fatores, surge o NEIS UFRJ, como um grupo de pesquisa com vocação para discussões sociocognitivas relativas à descrição linguística e ao ensino de segunda língua. A grande primeira contribuição do NEIS consiste na construção de um corpus, com textos de diferentes gêneros e tipos textuais, produzidos por estudantes surdos universitários. O corpus NEIS surge com a missão inicial de permitir um estudo calcado em práticas de investigação linguística funcional tradicional, com vistas a uma descrição realística de possíveis problemas identificados na construção textual do estudante surdo, no caso, universitário. Só um minuto para eu receber alguém. Uma das inquietantes generalizações de que, abre aspas, o surdo tem dificuldade com o português, fecha aspas, motivou nossa busca por traços que indicassem a pertinência de tal afirmação. Em que medida o aprendiz de uma segunda língua surdo se diferencia em termos de processo de aprendizagem e resultados de quaisquer outros aprendizes de segundas línguas? Seguem-se, a partir de então, encontros orientados com o propósito de identificação, análise e classificação de incompatibilidades comprometedoras da inteligibilidade ou mesmo da adequação do texto escrito do estudante surdo universitário. A partir de um mapeamento apoiado em bases teóricas sociocognitivas consistentes, outro objetivo a ser alcançado foi estabelecido: investigar estratégias metodológicas de ensino e materiais eficazes para o ensino de português como L2, para aprendizes surdos. Aos poucos, com o refinamento dos objetivos do grupo, o corpus se amplia e passa a disponibilizar produções escritas por crianças surdas e por adultos de diferentes nacionalidades. E aí a gente tem, obviamente, um material disponível para diferentes pesquisas no campo de aquisição de segunda língua, de diferentes línguas. A partir daí,
inicia-se a divulgação de trabalhos sobre os primeiros resultados das investigações sobre a produção escrita de surdos universitários em PBL2. Sobre tal assunto, trabalhos desenvolvidos por graduandos e pós-graduandos integrantes do NEIS são apresentados em jornadas de iniciação científica da UFRJ, monografias de graduação de especialização, artigos, cursos de extensão ofertados. Os professores pesquisadores do grupo também passam a apresentar seus resultados de pesquisa em eventos acadêmicos nacionais e internacionais. Destaco do conjunto de trabalhos desenvolvidos pelos integrantes do nosso grupo a tese de doutorado, a emergência de um sistema de competidores, um estudo cognitivo-funcional de processos mentais subjacentes ao desenvolvimento do PBL2 em surdos universitários, defendida pela professora Lia Abrantes Antunes Soares, também coordenadora do grupo desde 2016. E o artigo seminal dos primeiros integrantes do NEIS, intitulado Será um grande de aprendizado, uma análise descritiva dos aspectos linguísticos da escrita de surdos em PBL2, interfaces entre textualidade, uso e cognição no estado de interlíngua, de Freitas, Soares, Xavier, Nascimento, 2018. Ainda citamos a publicação Mudanças Graduais e Abruptas, reflexões sobre sinais soletrados e compostos da Libras em uma abordagem constitucional baseada no uso, uma publicação inédita a sair pela Revista Linguística da UFRJ e escrita por Freitas, Soares, Nascimento e Diniz em 2020. Fruto de uma parceria entre o NEIS e professores e pós-graduandos da UFRJ, o e-book Aprendizes Surdos e Escrita em L2, Reflexões Teóricas e Práticas, oferece grande contribuição para interessados na área de ensino de PBL2 para surdos, mas não apenas. O livro, publicado em 2020, reúne um conjunto de capítulos teóricos e práticos que visam a formação geral do leitor sobre linguística e ensino. Todas as discussões traçadas pelos autores dos capítulos, em perspectivas aquisicionais ou político-educacionais, convergem conhecimentos fundamentais para apoiar propostas para a educação de surdos. Sem sombra de dúvidas, uma publicação importante e que demandou continuidade de suas discussões, materializadas em um segundo volume a ser publicado ainda no presente ano. E aí eu concluo essa primeira parte da nossa fala. Bom, eu então vou direcionar, né, mais diretamente alguns aspectos das nossas produções, né, no decorrer desses 5 anos de grupo. Bom, como o Roberto disse, as publicações do NEIS UFRJ têm se concentrado basicamente em 2 eixos temáticos mais protagonistas, né? A descrição linguística do PB utilizado por aprendizes não nativos e da língua brasileira de sinais, ambos à luz da vertente teórica aderida pelo grupo, né? A linguística cognitivo-funcional. Além disso, né, devido à abrangência de tais temáticas, têm sido levados também em consideração aspectos relativos aos processos de ensino-aprendizagem e de aquisição de L2, discussões que se fazem presentes nos diversos projetos de pesquisa orientados pelos professores Roberto de Freitas Júnior e Lia Abrantes Antunes Soares, no âmbito do NEIS UFRJ. Os trabalhos publicados nesses 5 anos de caminhada do NEIS incluem artigos científicos em periódicos indexados, monografias de graduação e especialização, dissertações de mestrado, teses de doutorado, resenhas, entrevistas, capítulos de livros e coletâneas completas. Tratam-se, então, de textos, né, com base na hipótese da representação construcional da gramática, que articulam discussões sobre representação de línguas maternas e adicionais e sobre a emergência e mudança da gramática, conforme propõe teorias no âmbito da gramática construcional baseada no uso, né, como os trabalhos de Goldberg, 2006-2019, de Troglodyte e Trousdale, 2013, e de Hilpert, 2019. Dentre os artigos sobre o PBL2, destacam-se textos que se organizam conforme o aperfeiçoamento das nossas investigações ao longo desses anos, né? Então, nós temos a publicação seminal, que o Roberto mencionou, em 2018, do artigo Será um grande de aprendizado, uma análise descritiva dos aspectos linguísticos da escrita de surdos em PBL2, que foi publicado na revista Pensares, da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. No ano seguinte, em 2019, aperfeiçoando as análises empreendidas neste trabalho de 2018,
e trazendo à tona uma possibilidade de explanação a respeito dos fenômenos envolvidos na escrita de aprendizes surdos, eu, Roberto e Lia publicamos pela revista Diálogos o artigo Os Bastidores da Escrita, Análise Cognitivo-Funcional de Processos Cognitivos Operantes na Aquisição de PBL2 por Surdos Bilíngues. Dando sequência e continuidade aos nossos estudos na área de PBL2, né, de aprendizes no geral, em 2020, Lia e eu, numa parceria muito feliz, publicamos pela revista Linguística da UFRJ o artigo Evidências sobre a Representação Cognitiva de Construções Funcionais do PB em Crianças e Adultos Surdos. E no mesmo ano, também publicamos o artigo O Status Representacional de Sintagmas Nominais do PB no Constructicon de L2 de Crianças Surdas. Eu, Roberto e Lia, que foi um resultado da monografia de conclusão de curso de letras A Escrita Infantil de Surdos de Primeira Geração, um estudo cognitivo-funcional sobre o recrutamento de processos mentais de domínio geral na aquisição de português do Brasil como segunda língua, de minha autoria. E ainda, né, dentro desse eixo temático, tivemos a publicação na revista da Abralim, em um dossiê especializado na área de português como língua adicional, do artigo de autoria da professora Lia Abrantes, que se chama O Close como Indicador do Desenvolvimento Linguístico e da Representação Emergente do Português Brasileiro, que foi um belíssimo recorte da tese de doutorado defendida por ela e mencionada pelo Roberto. Além disso, os artigos sobre a Libras, né, a língua brasileira de sinais, incluem alguns trabalhos que têm se mostrado promissores no escopo dos nossos objetivos enquanto grupo de pesquisa. O primeiro deles, também um recorte de uma monografia de especialização em Libras, Ensino, Tradução e Interpretação, é o artigo Fatos ou Generalizações, um estudo sociolinguístico de percepções de surdos quanto ao uso da Libras, de Freitas Júnior, Aguiar e Nascimento, publicado pela revista Sociodialeto, em 2020. E o outro artigo, já mencionado, um trabalho de extrema relevância e um trabalho pioneiro no Brasil, que é o artigo Mudanças Graduais e Abruptas, reflexões sobre sinais soletrados e compostos da Libras em uma abordagem construcional baseada no uso, né, de Freitas Júnior, Soares, Diniz e Nascimento, e está a sair pela revista do Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFRJ. No conjunto dos capítulos de livros, nós gostaríamos de destacar também inúmeros capítulos presentes em 2 volumes da obra Aprendizes Surdos e Escrita em L2, Reflexões Teóricas e Práticas. No volume 1 do referido livro, por exemplo, merecem menção o texto Aquisição e Ensino de PBL2 para Surdos, um estudo de caso sobre a hipótese do choque construcional na interlíngua, de Freitas e Nascimento, no qual os autores apresentam uma discussão sobre a relação dos princípios cognitivos de domínio geral e da emergência da interlíngua, em que, a partir da análise de amostras encontradas na produção escrita de surdos universitários, em que encontram-se casos de mesclagem construcional, já referidos em trabalhos anteriores do nosso grupo e mencionados aqui, né? Então, né, fortalecida nesse texto a hipótese do choque construcional na interlíngua como sendo uma explicação sobre o que ocorre cognitivamente nos casos de mescla de construções, né? Isto é, uma espécie de amálgama de 2 construções que podem ser tanto da L1 quanto da L2 e que consiste em uma produção agramatical ou de baixa aceitabilidade na língua-alvo. O texto, por uma abordagem construcional e aplicada de ensino de PBL2 para surdos, integrando a GCBU aos parâmetros curriculares nacionais e as orientações curriculares do ensino médio de língua estrangeira, de Freitas Júnior, 2020, o qual apresenta uma proposta metodológica com fases para a elaboração de aulas de PBL2 para surdos, calcada, né, nos princípios e na visão da gramática de construções baseada no uso, principalmente sobre a arquitetura da gramática e nas orientações das referidas diretrizes, a metodologia reúne indicações a serem seguidas por docentes que desejem elaborar uma unidade didática de PBL2 para surdos. Né? É, portanto, apresentado nesse texto o guia que poderá ser seguido por um professor de PBL2 e que contempla o ensino de conhecimentos construcionais, lexicais e gramaticais dessa língua, com foco na produção escrita, orientada pelo ensino baseado em gêneros discursivos e no ensino multimodal.
Tal capítulo é ainda seguido no mesmo livro pelo texto A Produção de Materiais para o Ensino de Português Escrito por uma abordagem baseada no uso, de autoria da professora Lia Soares, que consiste em uma ampliação da discussão teórica do capítulo anterior. A autora, então, aplica o modelo proposto, comentando as fases e explicando as razões das escolhas que envolvem input e técnicas didáticas, e exemplifica os pontos abordados por meio da materialização de uma unidade didática que facilita e orienta futuras produções elaboradas a partir dessa proposição metodológica. Destacamos ainda, dentre as resenhas produzidas, o texto Aquisição de Línguas de Sinais e Teoria Linguística, contribuições de pesquisas brasileiras e norte-americana, e a sua tradução para a língua inglesa, de Nascimento e Freitas Júnior, 2020, publicado pela revista Abralim, né, que é referente a uma live apresentada pela pesquisadora Daiane Lilo Martin, por ocasião do evento Abralim ao Vivo, Linguistics Online. Trata-se, então, de um texto que reúne os pontos principais da apresentação, que foi uma das mais importantes na área dos estudos de línguas de sinais deste evento, e que se deteve à reflexão de como investigações no domínio da aquisição de línguas de sinais evidenciam pormenores atrelados a universais linguísticos, de modo a contribuir a hipóteses e teorias já difundidas em estudos anteriores com línguas orais e abordando tópicos de interesse às áreas de psicolinguística e de estudos em aquisição de línguas, tais como questões estruturais das línguas de sinais, né, especificamente da American Sign Language e da Libras, efeitos de modalidade visoespacial, especificidade do processo de aquisição de linguagem por crianças surdas, bilíngues, bimodais e implicaturas da privação linguística, por exemplo. Outra resenha de grande importância é o texto Sistema de Competidores no contexto de aquisição de PBL2 por surdos, revisitando Soares 2018, de autoria de Freitas Júnior e Nascimento, a sair em volume especial da revista Linguística em comemoração à obra da linguista Lucinda Ferreira Brito. Trata-se de um texto, né, de uma resenha da tese de doutorado, A Emergência de um Sistema de Competidores, um estudo cognitivo-funcional dos processos mentais subjacentes ao desenvolvimento do PBL2 em surdos universitários, defendida no âmbito do programa de pós-graduação em língua portuguesa da UERJ pela professora Lia Abrantes Soares e agraciada com votos de louvor e indicação para publicação pela banca examinadora. O grupo ainda estabelece parcerias com pesquisadores de outros grupos de pesquisa que se dedicam a investigar fenômenos aquisicionais, descritivos e políticos educacionais sobre o PB e a Libras, principalmente. Como exemplos, destacam-se os capítulos Aquisição de Linguagem e Modelos Baseados no Uso, de Mello e Freitas Júnior, 2020, publicado no livro Aprendizes Surdos e Escrita em L2. No qual os autores fazem uma importante discussão teórica ao apresentarem os princípios basilares da visão aquisicionista dos modelos baseados no uso. É lógico, né, a esses modelos está ligada a proposta teórica da gramática de construções baseada no uso, que é o modelo gramatical defendido por toda a obra como base para se pensar o ensino do PBL2 para a comunidade surda. O capítulo, então, discute a aquisição de L1 e é finalizado com uma grande articulação entre os aspectos teóricos apresentados e o fato de que os processos de aquisição de L1 de surdos e de ouvintes é o mesmo, apesar das diferenças de canais de percepção e de produção desses indivíduos. O capítulo Reflexões e Possíveis Caminhos para o Ensino de Português para Surdos, a partir da análise dos PCNs de língua portuguesa e línguas estrangeiras modernas, de Nascimento e Castanheira, 2020, no qual os autores fazem uma discussão que articula princípios dos PCNs de língua materna e de línguas estrangeiras ao ensino de PBL2 para surdos. Trata-se de um capítulo importante, pois ilustra os princípios subjacentes à metodologia apresentada no capítulo de Freitas Júnior e de Soares, 2020, da mesma obra. Tais parcerias se fazem presentes ainda no volume 2 da obra Aprendizes Surdos, escrita em L2, a sair em 2021, nos capítulos que serão melhor desenvolvidos na conferência de mais tarde, a empreitada Pesquisa e Extensão, um panorama de 2 volumes. Né? Então, já deixo aqui o convite a todos para assistirem à conferência do final do dia, na qual nós trataremos dos 2 volumes da obra Aprendizes Surdos, escrita em L2. Dentre as últimas produções do grupo em 2020,
está uma entrevista inédita realizada com o professor Stephen Huder, né, da Universidade de Kiev, da Alemanha, que é um precursor da gramática de construções de assistêmica, modelo em torno do qual as pesquisas recentes de pós-graduandos do NEIS UFRJ, como a minha, por exemplo, têm girado. A entrevista foi produzida pelo Roberto, pela Lia e por mim, e foi composta por 8 perguntas formuladas pelos autores da obra Aprendizes Surdos, com vistas à divulgação de explicações que revelam maduras reflexões do autor e de suas parcerias sobre a representação cognitiva da gramática em uma perspectiva de assistêmica, né, e que podem contribuir para interpretações de fenômenos descritivos das línguas. Além disso, né, para finalizar, eu gostaria também de destacar as dissertações de mestrado que se encontram em desenvolvimento e que têm nutrido contribuições importantes em formatos de capítulos de livros e de apresentações em eventos nacionais e internacionais na área de linguística. Então, faço alusão aqui aos trabalhos Compreensão Leitora e Domínio do Gênero Acadêmico, a partir de vídeos em Libras, de Rodrigo Leal, orientado no âmbito do programa de pós-graduação em Linguística pelo professor Roberto de Freitas Júnior, a dissertação Idiomatismos no PBL2 de Surdos, Votos de Felicidade e Expressões de Desejo, de Elisângela Rodrigues, no âmbito do PPLIN UERJ, também orientada pelo professor Roberto e em coorientação pela professora Lia. A dissertação Traduções da Libras para o Português Escrito, Interfaces entre a GCBU e Estudos da Tradução, do nosso queridíssimo Juan Diniz, também orientado pelo Roberto de Freitas e pela professora Tereza Carneiro, da PUC-Rio, no âmbito do PPLIN UERJ. E as mais recentes, né, as dissertações Construcionalização e Mapeamento Sincrônico da Construção MOX, de Érica Cristina, sob orientação do Roberto, no âmbito do PPLIN UERJ, e a dissertação A Aquisição do Esquema Determinante N do PB por Aprendizes Não Nativos em uma Perspectiva Construcional de Assistêmica, uma comparação entre estrangeiros e brasileiros surdos, de minha autoria, que é realizada sob orientação dos professores Roberto Freitas e da professora Lia Abrantes, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ. Então, eu finalizo essa parte agradecendo, né, a todos os integrantes do NEIS pela parceria, né, de sempre, que se reflete aqui nas nossas produções que eu listei, né, sendo a parceria e a cordialidade uma marca típica do nosso grupo de pesquisa. Então, é isso, e passo a palavra para a professora Lia. Obrigada, João. Bom, João fez um panorama, né, das nossas pesquisas, né, e o que a gente vem publicando, né, fruto das pesquisas. Roberto fez uma introdução geral e apontou aspectos mais salientes, né, do nosso grupo, do que a gente faz. E eu vou falar um pouco das atividades de extensão, né, que o grupo integra pesquisa e extensão. Nós procuramos integrar a universidade e a sociedade. Né? As pesquisas e as ações desenvolvidas pelo NEIS durante esses 5 anos objetivam fornecer à sociedade ferramentas e instrumentos que possam fomentar, reconstruir, né, as práticas de ensino e de pesquisa, mais especificamente no campo de aquisição de segunda língua, né? Não só, mas o foco é bastante esse. Bem, a troca com a sociedade, né, tem nos revelado demandas que fomentam os nossos projetos, com diferentes olhares e possibilidades que não seriam possíveis se a universidade se mantivesse, né, fechada, né, dentro de muros, né, sem se reconhecer como parte do sistema social maior, né, do qual nós também fazemos parte. Né. Então, a universidade e sociedade se desenvolvem e evoluem em um processo complementar, indissociável, né, de troca de saberes. Né, e o NEIS da UFRJ tem se mantido nesse compromisso dialógico, através da oferta de cursos de extensão
que levam, né, o nosso público-alvo, principalmente professores, né, levam a eles saberes construídos, né, por meio de pesquisas, né, que nós fazemos, e também das pesquisas dos nossos parceiros acadêmicos, né, de um lado, né, e recebe também, de outro lado, né, da sociedade, novos olhares, né, para o nosso trabalho, né, para as nossas práticas. E assim, nós vamos cumprindo nossa missão enquanto grupo de pesquisa em uma universidade importante para o país, né, a UFRJ. Como disseram João e Roberto, as pesquisas do NEIS têm sido inspiradas pela percepção de que é necessário estudar e entender melhor os processos envolvidos na aquisição de português como segunda língua. As pesquisas são, na verdade, motivadas pela necessidade de uma abordagem científica, né, sobre o assunto e que possibilite, então, a atuação docente nas escolas, né, mais eficaz, né, na busca pelo ensino de L2, seja por opções metodológicas, seja pela oferta de material didático de qualidade, né, e isso já é uma tentativa, né, de contribuir com políticas linguísticas, né, para a área da educação. Então, nesse sentido, a partir de 2018, o grupo, então, começou a oferecer, né, seu primeiro curso de extensão, intitulado Pensando a Escrita do Surdo, Descrição, Demandas e Propostas Pedagógicas, né, foi um módulo piloto, organizado a partir de fundamentação teórica voltada para a área do ensino de línguas, né, e a partir dos resultados de pesquisa com análise de dados que nós já tínhamos iniciado, né. Foi, então, a partir do ponto de vista de que o ensino de L2 deve ser pensado, né, com base em algumas premissas aquisicionais que o curso foi planejado. Bem, sobre essas premissas, né, a primeira delas é o entendimento da natureza do objeto a ser ensinado, né. Então, nesse caso, é a língua, né, é o que a gente ensina. Então, nós nos preocupamos sempre, conforme mostram, né, as nossas pesquisas, em descrever a produção escrita, né, do aprendiz a partir de um modelo de gramática internalizada, né, um modelo cognitivo de gramática baseada no uso, né, um modelo que se vale da noção de construção gramatical, né, que seria, né, um pareamento, forma, sentido, que cognitivamente representa a unidade de conhecimento linguístico, né, que o falante de uma L1 ou de uma L2 tem. Tá? Nós nos baseamos na ideia de que entender o que é e como se organiza a gramática nos possibilita análise e descrição mais eficiente da produção textual do aprendiz, né, alimentando os alicerces, né, para a proposição de uma didática aquisicional, né, abordada, então, no curso de extensão, né, que planejamos. A segunda premissa, né, é o entendimento de que o conhecimento textual, né, como uma habilidade cognitiva, né, de construir, segundo arranjos e convenções, né, sociolinguisticamente determinados, construir diferentes tipos de textos, né, em suas múltiplas possibilidades de realização em gêneros discursivos diversos. Bem, e a terceira premissa, né, consiste no entendimento dos aspectos ideológicos, né, a respeito do saber e do ensinar uma L2. Especificamente, essa premissa consiste em uma resposta para a pergunta clássica
amplamente desenvolvida nos PCNs de língua estrangeira, né, a respeito do papel social de empoderamento relacionado à formação de cidadãos via o ensino também de uma L2, né, não só de outras disciplinas, não só da língua materna, mas também da L2. E assim, então, nasce o curso de extensão, pensando a escrita do surdo, descrição, demandas e propostas pedagógicas, né, com o objetivo maior, né, de levar aos docentes de surdos e demais interessados, né, num conjunto de premissas, né, e teorias e técnicas, a constituir uma metodologia sobre o que e como se ensina L2 para aprendizes surdos. Então, a primeira turma, a turma de 2018, foi formada majoritariamente por docentes da Rede Municipal de Ensino do Rio, indicados, né, em uma parceria com o Instituto Helena de Poff, que nos procurou. Foi uma experiência laboratorial, mas de excelentes resultados, e que nos levaram à oferta de novas turmas em 2019, com direito à aplicação de 2 módulos do curso em 2019, e o que também ocorreu em 2020, nós replicamos, só que em formato remoto. Bom, a percepção, né, da carência experimentada pelos docentes participantes do curso, que quase sempre se sentem sem instrumentos adequados para ensino de português como segunda língua para surdos, né, gerou, desde o início, uma grande procura de escolas, né, como o Pedro II nos procurou, né, e a própria Secretaria Municipal, né, e também dos docentes que individualmente têm buscado formação e qualificação, né, nessa área, que, sem sombra de dúvida, é muito desafiadora por apresentar demandas de pesquisas ainda muito recentes, a gente sabe. Então, a oferta, né, de um curso de extensão com foco nessa instrumentalização do docente, né, que está lá na sala de aula, né, e ainda com certificação pela UFRJ, né, representou um avanço para as pesquisas e ações desenvolvidas no âmbito do NEIS UFRJ, né. Surgem daí interessados em dar continuidade em seus estudos, né, em nível de pós-graduação, em participar de reuniões de estudos semanais do grupo de pesquisa, buscando coorientação de dissertações e teses, além de várias solicitações de consultoria e orientações de aplicação, né, nas escolas, nas salas de aula, né, do guia metodológico que nós propusemos nos capítulos 9 e 10 do e-book, sobre o qual vamos falar mais tarde. Bem, ainda vale um destaque aqui para a replicação do curso, né, em formato de mini-curso, levado por Roberto, né, na Escola de Verão da Abralim, em 2020, né, para professores e graduandos de diferentes lugares do Brasil, né, que fizeram a Escola de Verão da Abralim. Essa ação foi mais uma oportunidade de troca de conhecimento ímpar, né, para o NEIS. Roberto trouxe ótimas contribuições para nós. Bom, e chegando ao fim, né, nós aqui, então, apresentamos um resumo do conjunto de atividades desenvolvidas pelos integrantes do NEIS, em nível de pesquisa e de extensão, né, o que evidenciou os interesses, né, do grupo em diferentes campos da linguística e de suas interfaces com o campo de ensino, né, como grupo, né, de pesquisa. O NEIS busca desenvolver investigações sobre
aquisição e descrição de línguas em geral, né? Em particular no contexto de línguas adicionais, e como consequência, né, do trabalho desenvolvido no nível da pesquisa acadêmica, o grupo tem buscado oferecer ferramentas e conhecimentos, né, garantindo interação e troca de saberes entre academia e sociedade, né, como eu disse no início, tal como é esperado das ações no âmbito da extensão universitária. Então, tentamos nos manter atualizados sobre questões emergentes na interface pesquisa, ensino e extensão, né, em particular sobre questões aquisicionais. E assim, o grupo ratifica a função social da ciência brasileira e a sua imprescindível defesa, né, para a comunidade e o desenvolvimento social em geral. Obrigada. Obrigada, professores, pela linda exposição, né, apresentação do nosso núcleo de estudos sobre interlínguas. Agora nós vamos abrir para as perguntas. Eu não visualizei pergunta. Aliás, tem duas perguntas aqui. Eu anotei. Tá. A primeira pergunta é a seguinte: como é feita a construção do corpus NEIS? Pessoas de fora podem contribuir na construção deste corpus? Essa é a primeira pergunta. Vocês preferem responder essa primeira ou eu faço as duas? Logo, e vocês respondem as duas ao mesmo tempo. O que vocês acham? Faço as duas? Ok, tudo bem. A segunda pergunta é: quais as perspectivas de formação continuada que o NEIS tem em mente? Por exemplo, vocês promovem curso de extensão ou pensando a escrita do surdo, vocês têm pensado, por exemplo, em outros cursos e até em cursos de especialização? Passo a palavra a vocês agora para responder. Pode responder, Lia. Nós temos pensado, então vou começar pelo fim, nós temos sim pensado em oferecer, além do curso de extensão, também especialização. Essa é uma demanda que vem chegando para nós já tem um tempo, né, Roberto? E a gente espera que vá conseguir, né? Bom, quanto à pós-graduação, né, a gente não tem uma especialização específica, né, mas a gente está atuando na pós-graduação. Então, para mestrado e para doutorado, é possível já, né? Agora, uma pós especificamente para português, não sei se foi essa o direcionamento da pergunta, né? Português como segunda língua para surdos, né? No nível de especialização, a gente não tem ainda, mas as propostas têm sido frequentes, e a gente está pensando nisso. Ótimo. Muito bom. Sobre o corpus. Roberto, quer falar? Posso falar. O corpus, ele, na verdade, o trabalho inicial, assim, a partir da disciplina de produção de textos, que é prevista, né, no currículo dos cursos de letras livres, com a alteração, a concordância, né, dos alunos, surdos e ouvintes, né, a gente começou a montar o corpus, né? E aí, ao longo desses anos, na medida em que a disciplina foi sendo oferecida, e que alunos concordavam, né, em ter seus textos disponíveis para possíveis pesquisas, o corpus foi aumentando, né? Depois o João desenvolveu esse trabalho, né, com escrita de crianças surdas, e aí a gente incorporou, né, os textos infantis também. Então, nesse segundo momento, a gente tem um corpus composto por textos escritos por surdos universitários, por crianças surdas e ouvintes também, porque, na verdade, as turmas são mistas, né, de surdos e ouvintes, então os textos todos são aproveitados. E se a gente pensar na perspectiva de escrita como segunda língua, continua
né, a possibilidade de pesquisas nessa mesma área via dados oriundos do Corpus Negro. Atualmente, a gente já está começando a trabalhar com outras segundas línguas, né? Então, como eu disse, eu mesmo sempre trabalhei com inglês, e hoje o João está trabalhando com a aquisição de português como segunda língua, mas olhando franceses, falantes de francês, falantes de inglês, aprendendo português como segunda língua, e assim como surdos. Então, a gente começa a perceber que tem uma variedade de textos que cada vez mais compõem o corpus. E aí eu estou até falando isso porque acho que é importante, porque fica parecendo que o grupo se dedica especificamente a questões relacionadas ao ensino de português como L2 para surdos. A ênfase, tradicionalmente, pode ter sido essa, e até na prática, né, em boa medida, mas definitivamente não é. Né? E aí até a gente justifica a mudança do nome do grupo, né, que passou de Núcleo de Estudos sobre Interlíngua e Surdez para Núcleo de Estudos sobre Interlínguas, né, com S maiúsculo, que é para poder destacar mesmo essa ideia de que a gente está aqui para estudar o que acontece cognitivamente quando qualquer pessoa aprende, adquire uma segunda língua. Não temos mais perguntas, então nós vamos encerrar. Nós vamos dar um intervalo, né, agora, e às 14 horas nós retornaremos com a palestra magna do evento, que é com o professor Stephen Ruder, da Universidade de Kiel, e obrigada pela participação de todos, e bom almoço.